Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live extra e hoje a gente vai bater um papo com uma intercambista nossa que foi há 2 anos atrás. Não é num passado tão distante assim, mas ela teve uma experiência super incrível. Ela foi para o Canadá, ela ficou em Vancouver e Toronto. As duas vezes ela ficou, nas duas partes ela ficou em casa de família. E o que eu acho muito bacana é que ela se jogou. Ela se jogou e ela viveu tudo que ela tinha para viver lá. Foi muito legal a experiência dela. Ela vai contar pra gente porque ela fez coisas super diferentes. Ela pegou um trem e ela saiu de um ponto do Canadá e foi pro outro. Ela foi para Nova York, ela foi pro Havaí. Ela viveu tudo que ela tinha para viver. E além de tudo, ela é minha amiga há 30 anos. Ou seja, eu acho que ela mais me conhece do que eu me conheço. Então, eu tenho o prazer e o privilégio de chamar aqui para bater esse papo super gostoso com a gente, a Marina. Ela já entrou, eu vou chamar ela aqui para conversar com a gente como foi essa experiência dela nessa viagem tão intensa que viveu tudo que tinha para viver. Apareci aqui. Tô ao Apareceu? contrário, deixa eu ver aqui. Agora tá certinha. Melhorou? Muito. Tudo Tá bom. bem. Tudo bom? E eu esqueci de falar que você ainda é psicóloga e mãe de dois bichos. Nesse meio do Três caminho, três bichos. bichos. Três bichos. Dois gatinhos e uma Uma cachorra. cachorrinha. Esqueci. É. Mas muito importantes para nossa vida emocional estar em ordem. Sim, e deu um trabalhinho também na parte de planejamento da viagem, né? Eu sei. Com quem que eles iam ficar. E que não foi para uma semana, né, Má? Ficou por 6 meses, assim, intensos, bem vividos e mal dormidos, né? Sim. Olha Peraí, a pizza. peraí, só um instantinho, peraí. Estamos esperando a Débora. Deixa eu ver se a luz melhora aqui. Oi, Thomas. Tô Desculpa, esperando a desculpa, Débora. desculpa, desculpa, desculpa. Gente, isso nunca me aconteceu, juro, foi a primeira vez. Mas tudo bem, vamos lá. Débora, comigo sempre é assim, alguma coisa sempre Nunca, acontece. nunca, nunca. Eu ponho o meu celular no modo avião, tipo, eu deixo tudo esquematizado e aí, enfim, me tocou muito. Não, eu digo que tem que ter história para contar. Se fosse uma live sem nenhuma interrupção, não ia ter graça. Gente, nunca, nunca, mas tá tudo bem, tá tudo certo. E, Má, vamos falar um pouquinho da sua experiência, porque ela foi muito da maravilhosa, né? Você Foi, viveu literalmente tudo que tinha para viver, tudo. E eu queria sim. que você começasse a contar um pouquinho pra gente da onde surgiu essa ideia de fazer intercâmbio. Fazer intercâmbio depois dos 30, né? Ainda por E cima. muito do maravilhoso. Isso a gente mostra que é para todo mundo. Exato. Então, fazer intercâmbio era uma coisa que eu sempre pensei na minha vida quando eu era mais nova, mas não deu por diversas razões. Sim. E aí, em maio de 2018, eu saí de um trabalho que estava me esgotando fisicamente, emocionalmente. E eu tava com aquela ideia de ir pra praia, vender coco na praia, mudar de lugar, sabe? Aquelas ideias malucas que vem quando a gente tá um pouco insatisfeito, né? E cansado. Sim. E aí eu aproveitei que eu não estava mais trabalhando nesse lugar e pensei em, bom, talvez seja Agora é a interessante eu hora. passar umas férias longe disso tudo, bem longe, né? Ao mesmo tempo estudar inglês, que meu inglês estava parado, né? Eu não uso inglês no meu trabalho, no meu cotidiano. E eu pensei também Ixi, me perdi agora. Mas Que você pensou que o seu inglês estava parado, que não estava tão assim. isso. E aí eu falei assim, vou juntar útil com agradável, né? Vou estudar, vou passear e vou ficar longe disso tudo por um tempo.
né? Maravilhoso. Então aí e assim, foi muito interessante porque em menos de 2 meses eu resolvi tudo, né? Então eu falei com você, eu fiz outros 3 orçamentos, aí lá na Bitrip foi o mais em conta, e eu tenho a confiança em vocês, né? Então, isso que me deixou mais tranquila. Sim. Em menos de 2 meses, eu falei com você, fui lá, a gente já fechou tudo. E aí, para eu não ter, isso é uma dica boa para quem tem algumas habilidades aí, principalmente entender o inglês escrito, que é fazer o seu próprio visto, né? Porque isso a agência poderia me ajudar também, mas no final eu acabei fazendo sozinha Você o visto foi? do Canadá e Foi. o visto dos Estados Unidos, que aí também a gente economiza um dinheiro. Um super Porque dinheiro, né? Porque não é barato. não é barato e a gente esquece quando faz o planejamento de uma viagem dessa, a gente pensa em acomodação, alimentação e o curso, Sim. né? Esquece que tem transporte público, que você vai comer algo na rua, que você vai experimentar um prato naquele restaurante, Diferente. você vai nos museus, né? Sim. Então, isso é uma coisa para quem está se planejando viajar, eu até sugiro entrar nos lugares que você quer visitar, ver tudo que tem de turismo, já ver o preço de entrada, né? Para você se Planejar, guardar né? o dinheiro tranquilo, Sim, planejar. sim. Porque eu não fiz isso, e aí lá eu tive que começar a pensar assim: então esse cafezinho aqui já não vai dar para eu tomar, porque é a entrada do museu tal, Sim, né? sim. Porque eu não tinha muita ideia, né? Não deu tempo de eu pesquisar muito sobre Toronto, sobre Vancouver, né? Sobre o Fiquei. Havaí, sobre Nova York, né? É, Mas eu acho que assim, então, e eu acho que esse é um ponto que a gente sempre fala quando a gente vai fazer orientação para embarque, né? Que a pessoa fica assim pra gente, ai, mas quanto que eu vou gastar por lá? É uma coisa que a gente não consegue prever justamente por isso. A gente tem a média que você vai custar, independente do cafezinho, da ida para o museu. E é uma coisa que a gente deixa muito claro para o nosso intercambista, porque tem gente que detesta ir para museu e que vai se acabar em compra. E tem gente que sim. detesta a compra e vai se acabar em museu. E tem gente que gosta dos dois muito intensamente. Eu sou uma dessas pessoas. Então, então, a gente não tem como mensurar o perfil de cada um, e eu acho que o que você está falando é super válido, porque de repente, assim, você quer ir para um museu, tem dia que o museu é de graça, dependendo do dia da semana. Só que aí você vai ter Sim. tempo nessa cidade? Você vai conseguir se planejar para ir? Isso tudo é muito válido. Então, acho que quanto mais munido de informação você tiver e mais curioso você tiver com o seu intercâmbio, mais bem sucedido ele vai ser. Exato, exato. E aí, uma coisa que é bem legal, acho que você até provavelmente vai me perguntar, que as escolas, todas elas têm uma proximidade elas ficam muito próximas dos alunos, dos intercambistas, e dentro da escola tem monitoria para alguns passeios. E às vezes esses passeios saem de graça também. Sim, Então, às vezes, você não consegue ir no dia que o museu é de graça sozinho, mas você consegue ir com a escola. Né? sim. Então dá para fazer. Eles têm vários tours, várias coisas bacanas. E é o que a gente sempre fala assim para as pessoas a escola ela vai te ofertar 1 milhão de possibilidades. Você quer elas? É legal para você? Vai e faz. E eu acho que você fez isso assim, ó, Eu fiz gigantemente. tudo. Eu fiz tudo que tinha. Tudo. Né? Então, a escola oferecia lá 3 opções de parcerias com agências de turismo da região, Uhum. né? E eu vi o mais barato para mim e eu fui em todos os passeios. Eu aproveitei tudo, fui para outras cidades, viajei de ônibus e eu fiz tudo sozinha, né? Acho que isso vale lembrar também. Deve ter muita mulher aí que fica assim, eu vou sozinha, como que é? Eu me senti muito segura em Toronto e em Vancouver. É Sim, muito diferente o Canadá daqui, sim. né? Então, eu fui sozinha e eu fiz outras viagens dentro dessa viagem sozinha e foi muito gostoso, né? Eu aproveitei realmente todas as oportunidades que eu tive, eu aproveitei.
E eu acho que você descobriu que a melhor companhia é a sua, né? Que fazer isso tudo assim é muito do maravilhoso, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de viajar sozinha, mas aqui no Brasil, né? Na sua Então, zona segura, né? e passar essa barreira, né? Tem a questão da língua, tem a Muito legal. questão, né? O Canadá é um país cheio de imigrantes. Ele não é um país com uma cara só. É quase como o Brasil, só que menor, né? É. No sentido das cidades. E você tem que lidar com todo mundo, né? É Uhum. todo tipo de gente, né? A questão cultural. Ah, como que é a cultura do Canadá? Depende, né? Tem bairros muito italianos, tem bairros que tem muita gente da Filipina, tem bairros super da comunidade chinesa, né? Em cada lugar você vai ter a culinária, você vai ter coisas para Pro- aproveitar, mas não tem uma coisa como que é o Canadá. É uma mistura. Eu posso E eu dizer que é acho isso bem. muito do maravilhoso, sim. Vamos voltar a falar um pouquinho da escola. O que você achou do Vamos. curso? O curso, né? Então eu cheguei lá, primeiro dia, nada de aula. Eles Pronto. levam a gente para conhecer como que é o bairro, como que você chega lá de trem, de metrô, de subway, de tudo. E algumas palavras vão vir em inglês agora, que engraçado. Maravilhoso, deixa vir, A tá gente começa. maravilhoso. Tá tudo bem. E no segundo dia já a gente já começou a ter as aulas. Eu, eu já tinha mais de 30 anos e eu me inscrevi numa classe que é a classe normal, que tem pessoas de 16 a 99, 100, 110 anos, Uhum. né? Sim. E no primeiro momento eu imaginei, isso é uma aula como a gente pode ter aula em São Paulo, né? E aí depois eu comecei a ver que não, né? E que a soma de você ter aula e você sair depois da escola e bater papo com as pessoas na rua é o Maravilhoso. que faz tudo acontecer, né? Aí sim você se cai em si e fala, não, agora eu estou aprendendo inglês, Sim, né? Como se deve, né? sim. Como se comunica. E aí, nessa, eu estudei na EC Toronto e depois na EC Isso é Vancouver, Vancouver, sim. na EC. E lá na EC Toronto, eles têm uma classe que é para mais de 30 anos, né? E eu assisti uma aula, assim, olhando meio de canto, era muito sóbria, era muito séria. E a minha sala com os adolescentes Era era muito demais. divertida. Nossa, é muito legal. E tinha pessoas mais velhas também. Eu não era a mais velha, né? Tinha pessoas mais velhas que eu. Mas essa mistura, né? É muito Essa rica. intergeracionalidade, digamos assim, foi muito mais proveitoso do que eu acho que se eu tivesse estudado numa sala só de pessoas com mais de 30. Eu acho Então que foi bem o que gostoso. eu acho que acontece muito, porque a RC de Toronto realmente eles têm esse curso voltado para quem tem mais de 30 anos. Acontece que ou normalmente a pessoa está indo lá com um foco muito claro e ela tem um período muito curto e ela precisa daquele foco e não dá para ter muito distrativo, né? Então ela precisa ter aquele ganho acadêmico de uma forma muito, muito, muito intensa e muito acelerada. E Sim, às vezes sim. ela fala também fazendo muito networking. Eu lembro que um dos cursos que eu fiz, chegou uma mulher e falou assim: olha, ela foi muito clara, ela falou, eu sou diretora da empresa tal, eu vim aqui, obviamente, fazer o curso, mas eu também vim recrutar. Então, você olha e fala, oi, eu só ia fazer um curso, como assim? Então, o networking é uma coisa impressionante, como ele realmente acontece, e acontece assim, em momentos inesperados. Eu acho Uhum. que essa sua internacionalização com todas as idades foi muito bom até pelo seu trabalho e também porque você estava muito aberta para o que viesse. Exato. Eu acho que é isso. Eu tava muito, muito aberta para o que viesse. Sim, Verdade. eu acho que você estava muito disponível para você e para o intercâmbio, né? Muito, muito. E o que você sentiu quando você chegou lá? Olha, a viagem toda eu senti frio na barriga, né? Sim. Muito frio na barriga. Uhum. E
mas deu tudo certo, né? A gente sempre fica pensando em alfândega, em imigração, né? E se eu Mas me foi, correu. perder, e como que vai ser, entendeu? Mas chegando lá, parece que você é inundado pela cultura, pelo cheiro. Igual quando a gente chega na praia, que vem aquela brisa, né? Então, quando eu cheguei lá também, parece que eu fui tomada por uma sensação. E foi muito gostosa, porque eu me senti acolhida, né? Desde o primeiro momento. Né? Então, eu peguei um táxi, aí eu me perdi, aí eu parei em outro lugar, consegui uma carona de um cara que eu descobri que trabalhava com imigrantes. É uma coisa assim. Mas você E a estava muito cada aberta, muito E a maravilhosa. cada assim, e maluca, né? E pegando carona. Mas Mas lá eu não super tá, me né? senti, eu super me senti segura, né? Eu ando muito em São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo, ando muito pelo centro, então eu tenho aquela coisa de sempre olhar para todos os lados, ver se está tudo bem, se não tem nenhuma situação estranha. Lá eu continuei fazendo isso até o momento que eu não precisei fazer mais. E isso foi muito estranho. É muito Foi muito libertador, estranho. né? Mas é muito, é estranhamente libertador, né? Porque você não sabe como lidar com isso, né? Não, eu, em viagem, eu vivo perdendo coisas. Perco cachecol, óculos, Tá em celular. viagem, né, meu amor? Lá, no Canadá inteiro, Hum. e em outros lugares que eu visitei nessa viagem, eu perdi meu celular umas 7 vezes. E em todas as vezes ele me foi devolvido. Em todas as vezes. Eu Que é a esqueci no bolsa, banheiro do né? shopping. Você dá umas abusadas, né? Eu andava assim, ó. Gente, vou Falava com contar todo para mundo na vocês. rua. Uma vez ela foi fazer orientação para embarque. Ela esqueceu os óculos, né, meu amor? Aí ela Acabei ligou, com a minha amiga, mãe. amiga, por acaso meus óculos ficaram ali? Sim. Vou Estão julgar lá. você? Jamais. Jamais. Jamais que É julgaria. que eu uso a minha cabeça pro trabalho. Quando eu saio do trabalho, eu sou avoada mesmo. É, quem nunca? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Vou julgar? Jamais. E como que foi a sua experiência com a família? Então, outra coisa, só voltando, outra coisa que eu percebi que é Toda. muito diferente daqui é a limpeza da cidade, Uhum. né? Toronto é uma cidade grande, é uma cidade, né, cosmopolita, super limpa. Sim. Fiquei impressionada. Tem lixo Sim. a A cada 3.000 litros. 5 passos tem uma cesta, né? Tem muito lixo, as pessoas super são organizadas para tirar o lixo da rua, colocar para esperar os lixeiros passarem. É super organizada essa parte, bem legal. E é muito bom, né, Chegando. você falar isso até, porque assim, tipo, a gente está falando de uma cidade, de uma metrópole. Se a gente for assim pensar, ela tem a importância financeira que São Paulo tem para o Brasil, né? E de repente, Sim, assim, você vê que dá para fazer. E é muito engraçado, porque lá, se você faz alguma coisa, tipo, jogar um lixo no chão, não sei, vem alguém e fala, oh. Então, eles sim. mesmos, eles cuidam, né? Eles têm esse olhar, cuidado. Todo mundo se cobra, mas não se cobra de uma maneira punitiva, É, né? Se cobra de uma maneira educacional, sim. né? Sim. Lá Exatamente. eles Você são está muito, sujando muito a minha educados. casa, né? Você está sujando o meu espaço. Sim, é aqui na casa. E as pessoas que você cruza durante o dia são da sua família, né? Então, todo mundo fala bom dia, boa tarde, boa noite pro motorista do ônibus. Quando desce do ônibus, agradece. Eles conversam com você, te deixam num ponto mais perto se você precisa. É tudo muito cordial, né? As pessoas são muito cordiais, muito, muito educadas umas com Elas as parecem que outras. elas têm tempo, né? Elas não vivem Uhum. naquela de eu vivo numa cidade grande, mas ou aqui é muito engraçado. Você está em São Paulo, você pergunta para uma pessoa que horas são, ela está de relógio, ela fala para você, não sei, né? E sai correndo. E sai andando. Lá não, tipo, aí a pessoa fala assim, você está perdida? Você precisa de ajuda? Sim, É muito tem. maravilhoso. É. E E aí, como chegando foi? na casa de família, Hum, né, em Toronto, eu fiquei na casa de uma mulher, ela é solteira, e ela é de origem filipina,
E ela tinha algumas regras que foram diferentes das regras lá de Vancouver, né? Uhum. Isso é uma coisa que você me disse muito na minha entrevista, né? O Na Universo pré-embarque tem com bikes. você, para prestar muita atenção nas regras da casa, nas regras da família, respeitar sempre, perguntar sempre antes como que é que funciona, como não funciona. Então eu já fui preparada justamente aberta dessa maneira, porque você também me avisou. Porque você falou, pode acontecer de tudo, pode ter regra para banho, pode ter minutos de ligação, pode não ter, né? Horário para Pode ter chegar em Wi-Fi, casa. pode não ter, pode ter tudo. Tudo pode ter. Exato. E nessa casa em Toronto era tudo muito livre. Tinha eu mais duas pessoas, uma japonesa e um mexicano, inclusive eles ainda são amigos meus, Que e massa. eles se conheceram lá, noivaram lá e se casaram no México, foram para o Japão e vão se casar no Japão. Da sua host family? Aham, No se way, como conheceram lá, assim? casaram. Que maravilhoso, É gente! demais isso. E eu fui convidada para o casamento que vai ser no Japão daqui 2 anos. Amiga, Então, eu vamos tô fazer isso guardando dinheiro. acontecer, pelo amor de Deus. É Que demais, né? máximo! É muito legal. E aí o mexicano tá aprendendo japonês. É muito legal isso, né? Gente, essas Então, coisas são impagáveis. sim. Impagáveis. Que E demais. nessa casa era tudo muito livre. Então, a Não nossa tem horário para mãe chegar, nem para sair, nem nada. não tinha horário. Ela fazia o jantar, né? Porque eu fechei um plano com jantar e café da manhã, Isso. incluso. Então, ela fazia o jantar e deixava pronto. A gente podia, a hora que quisesse servir, o último que comesse guardava na geladeira. E o café da manhã era tudo ficava na geladeira, você abria, se servia e fazia como quisesse, Uhum. né? Posso já falar a diferença de Vancouver Pode, nessa parte? pode, bora Nessa lá. parte em Vancouver, eu fiquei na casa de um casal, ela filipina e ele italiano, e lá era diferente. O jantar era servido às 6 da tarde e eles tinham esperavam você até umas 6h30 da tarde para jantar. Né? Então, se você fosse atrasar, tinha que ligar, avisar. Se não fosse, era para avisar também. E eles faziam uma comida maravilhosa também nas duas casas, que eles dividiam em pratos, porções iguais para todo mundo que estava lá, Ele já serviu para vocês, né? já servia. Né? Você tinha que comer aquela quantidade. E aí foi que eu engordei. Porque era macarrão, né? Que nem coube na tela aí, né? Então, muita comida. E eu ficava fracionando e tentava levar para o almoço no dia seguinte. Só que sempre sobrava muita coisa, então eu tive que administrar até o dia que eu fui falar com a minha mãe, filipina. Olha, eu É como muito. muito menos que isso. Eu como muito menos que isso. Pode fazer menos para mim, senão a gente vai, Tem né, que estar jogar comida desperdício, fora. né? Sim, sim. É. E aí, sabe o que ela respondeu? Hum. Tudo bem, eu vou te servir a mesma porção que eu sirvo para todo mundo. Não adiantou nada, ela continuou me servindo um monte de Gente, comida. mas eu e o Deve ter Ronaldo, a gente sido. também foi para uma casa de família na Inglaterra. A mulher servia, diferente da sua comida, a minha não era tão boa. Mas era muita comida. Aí um dia ela me viu trocando de prato com o Ronaldo. Porque o Ronaldo, ele é magro de ruim, porque ele come para uma vida. Eu digo que ele alimenta a solitária dele. E aí, gente, ela me viu trocando de prato com ele. Como eles detestam desperdício, ela olhou assim para mim, ela, o que que você tá fazendo? Eu falei, é que é muita comida para mim. Aí ela virou e falou assim para mim, mas é o que tem. Eu olhei pro Ronaldo e falei, eu não vou aguentar isso tudo, pelo amor de Deus, sabe? Não, não dá, não Não, dá. não dá. E um dia eu tentei comer tudo e eu passei mal, sabe? Porque a gente Sim. quer E fazer desfeito. agradar, né? Ai, Passei sim. mal. Aí depois disso que eu fui falar com ela. Mas também não Sim. adiantou muito. Mas lá tinha muito mais regras. Então a gente não podia lavar louça, não podia mexer nas coisas, não Não podia podia abrir abrir a geladeira. geladeira. E em Toronto era o contrário. Comeu, lava sua louça, põe para secar e guarda, né? A gente era mais
como ela mesma dizia, a nossa mãe, a gente era mais tratado como adultos. Sim, sim, Porque ela recebia muita gente, recebe muita gente também que é adolescente, né? sim. De, né, de 15 a De vinte e 16 para cinco cima anos a podia gente ficar lá. considera, É, né? Então, ela falou, olha, aqui todo mundo, vocês todos, nós três, éramos maiores de 21 anos, então ela deu uma chave para cada baixada um. nas Você não regras, né? perdeu, minha amiga? Oi? Você não perdeu O quê? a chave? Tá As bom, coisas. tá bom. Acontece, gente, acontece. Conhecendo, conhece. Ai, ai. Mas é muito diferente, assim. Eu acho que é muito importante a gente falar, porque todo mundo fica com bastante receio, casa de família, como que é. Eu acho, e eu sempre falo isso, eu acho que ficar em casa de família, pelo menos uma vez na vida você tem que ter essa experiência, né? Porque é muito interessante você ver, principalmente países que são totalmente receptivos para o imigrante, como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, esses lugares eles gostam de receber. E você se disponibilizar a se internacionalizar e aprender, porque dificilmente vai ser uma família de nativo, vai ser uma família que provavelmente é estrangeira. E você se dá a Sim. oportunidade de experienciar isso, é muito legal, O né? dia a dia, né? Porque, e por mais que eles sejam de origem estrangeira, a rotina é canadense. Total, Então, você total, vivencia a rotina canadense, né? Então, total, essa total. história de jantar às 6 da tarde é muito comum. É Sim, muito comum, eles jantam muito cedo, o porque jantar eles é a almoçam principal muito pouco, refeição. né? Eles comem muito pouco, eles tomam um café da manhã bom, o almoço é um lanchinho no meio do dia e o jantar é a maior É a principal refeição. refeição. É quando a família se une, se encontra, né? Sim. E essa família de Vancouver, ela gostava muito de fazer isso, de domingo fazer uma pipoca e assistir um filme todo mundo na sala, sabe? Fazer programas de família. Família, sim. É. Era muito legal, eu adorei. Canadá, a gente sempre tem feedbacks assim maravilhosos de família. Isso que você falou é uma verdade para mim assim indiscutível. Por mais que eles não sejam nativos, a rotina deles é de um nativo. E para eles Exato, estarem te recebendo, eles já estão lá há muito tempo. Porque não, né, eles já passaram pelo processo todo, então eles têm uma rotina canadense, né? sim, E sim. costumes canadenses também, né? Costumes canadenses. E o que E você outro, achou? Diga, diga. pode falar. Não, Não, nada, tá, diga. pode falar. E o que você achou da infra da escola? Da infraestrutura? Uhum, Nossa, perfeita. Assim, primeiro, que em Toronto eu até fiz vídeo, mandei no grupo da família, olha como é a escola, né? Porque é muito bonita de se ver, então é colorida, eles têm todo um cuidado com os alunos. Então, no banheiro feminino, no masculino eu não sei, mas no banheiro feminino, quando você fecha a porta, tinha lá assim: você está se sentindo sozinho, precisa conversar com alguém? legal. Conte conosco da IC Toronto, ligue no número tal. Então, porque às vezes vai uma pessoa sozinha do outro lado do mundo, não tem ninguém para conversar, trava na língua, Sim, né? Porque falar de emoção em outra língua é muito muito difícil. complicado. E tem gente desde o primeiro nível, né? Que sabe poucas palavras, pouco vocabulário. Então, eles têm esse cuidado de te acolher. Então, lá, eu gostei muito dessa estrutura de acolhimento mesmo, Nos né? E dois de destinos. sigilo. Isso. É que essa mensagem eu só vi nessa de Toronto, na de Vancouver eu não lembro de ter visto. Mas é porque também eu já não estava mais precisando de ajuda nenhuma, nem olhava mais, Minha amiga, sabe? você não precisava desde a hora que você fechou o seu intercâmbio. Nossa, é muito legal. E lá, a minha sala, eles tomaram cuidado de colocar poucos brasileiros juntos. Porque a gente
tem uma coisa que os brasileiros vão para o mesmo destino estudar inglês e voltam com português melhor, Nossa, né? fluentíssimo. Fluentíssimo. Fluentíssimo, né? Então, a classe, ela era bem misturada. Então, tinha italiano, francês, chinês, é, alemão não, mas tinha bastante gente da América Latina, colombianos, mexicanos, brasileira, né? Então, eu praticava muito inglês dentro da sala de aula, e aí, quando acabava a aula, eu, ó, saía para a rua bater perna, a pé, de ônibus, me perdendo. Eu gosto de me perder, porque aí eu descubro várias coisas. E aí eu sou obrigada a falar com as pessoas, Sim. a perguntar onde fica, onde estou, para onde vou. Exato, exato. E eu acho que assim, o mais legal, o mais interessante disso tudo é que assim, você estava com todas essas nacionalidades e a língua comum de vocês era o inglês, né? Era o inglês porque senão E você treina a ouvir em diversos accents sotaques. Sim, e sotaques. sim, Então, isso é muito rico, isso é muito rico, né? Eu acho que sabe o que eu percebi? Nós brasileiros entendemos mais os diversos sotaques da língua inglesa do que outras pessoas do mundo todo. sim. Não sei por quê. A gente consegue entender bem mais do que outras nacionalidades. Isso até te explico meio por quê, porque a gente tem o nosso vocabulário, ele é bem extenso, a gente tem o R e o L de forma bem falada, e em algumas das nacionalidades não. E como a gente tem uma miscigenação muito grande dentro do próprio Brasil, a gente tem um milhão de sotaques e um milhão de coisas, a nossa fonética e a nossa dialética faz com que a gente tenha muita expressão. Então a gente fica muito atento tanto que o brasileiro, ele escuta muito bem, muitas das vezes ele escreve muito bem, mas na hora de Mas falar, ele dá uma então travada. muito por isso. O que eu acho que assim muito também faz o que acontece, que eu vou bater nessa tecla até o final da nossa live também com você, acho que você estava muito aberta. Muito disponível para as coisas que vinham. E assim, era muito engraçado. A gente viu seus posts e a gente falava, meu, essa daí tá. Não, eu fiz amigos lá, fui acampar, fui fazer viagens de carro, fui para Niagara Falls de carro com amigos meus. Depois peguei um busão, fui para Nova York. Eu realmente estava à disposição do que vinha. A gente piscava, você já estava em outro lugar. Você estava muito disponível. Muito disponível. Sim. Isso Eu perdi algumas aulas, assim, é. mas eu fui Mas administrando. sim, sim, porque a gente sempre fala, você tem que ter um mínimo de presença, que são normalmente 85%. Seja Sim. inteligente, você que vai ficar um longo tempo de permanência, seja inteligente, seja estratégico, né? É óbvio que perder um dia, outro, é até ganhar 10 anos lá e tudo mais. Então, acho que é Eles válido. até falam, eles falam tanto na SC Toronto quanto na Vancouver, que eles têm essas parcerias com as agências de viagem, eles falam, se for um passeio com mais de 2 dias, né, mais de final de semana, se for um passeio de 3 dias, para avisá-los que a gente está fazendo, e eles consideram como justificado que você faltou, porque você vai estar treinando inglês, você vai aprender a cultura, porque o intercâmbio não é só para você aprender inglês. Sim. O intercâmbio é para você vivenciar a cultura e tudo mais que é por toda a ali. troca que tem junto. Sim. Né? Então, até a escola, ela fala para os alunos, gente, saiam, passeiem, vão para balada. Os professores, eles são típicos, aqueles professores de cursinho, divertidos, que você aprende rindo, que não tem um momento chato na aula, por mais que seja difícil, né? Porque alguns conteúdos são mais difíceis, né? Sim. Principalmente para mim, que algumas coisas são mais difíceis. Para todo mundo. E mesmo assim, as aulas eram divertidas, eram leves, eram gostosas. Sim. E aí tinha um professor que falava, gente, é sexta-feira,
vai pra balada, né? Porque tinha muito jovem, aqueles bem, principalmente os da Ásia, né? Bem tímidos, que não saem, que não se comunicam, né? E falava, vai pra balada. Pra mim não precisava falar, eu Não. ia. Ah, tá bom, você já tá bom, tô indo, já fui, tá bom, tudo bem. É. E você, eu acho que viveu assim as duas partes, né? Tipo, Toronto, uma cidade super cosmopolita, e de repente você foi parar em Vancouver, que é uma cidade totalmente, né, que prioriza a vida ao ar livre, que prioriza uma qualidade de vida maior. E eu Hum, queria que você desse pra gente o que te encantou mais em cada uma dessas cidades. O que foi, que ponto que pegou cada uma dessas cidades para você? falando no geral, o que me encantou em Toronto foi a cidade e o que fazer nas proximidades. E Uhum. falando de Vancouver, o que me encantou foi a cidade e o que tem para fazer nas proximidades. Então, eu amei as duas cidades e o que tem para fazer por ali, Sim. né? E por isso que eu aproveitei para visitar lugares perto. Então, em Toronto eu fui visitar Quebec, Montreal, fui para Nova York. Em Vancouver, eu fui conhecer Seattle, eu conheci as rochas lá, que são maravilhosas. O que mais que eu conheci? Caramba, até esqueci. Eu fui para tanto lugar, gente. Até peguei um avião e fui para o Havaí depois. Mas volta para a cidade. Maravilhosa. Maravilhosa. A cidade de Toronto, ela é uma cidade mais parecida com São Paulo, né? E eu gostei muito porque era verão quando eu fui. Então, eu saía da aula de regata shorts e andava pela cidade, aproveitando tudo. Teve alguns festivais ao ar livre. Então, eu participei dessas coisas. Uhum. Já em Vancouver, que a gente chama de Vancouver, porque tem um clima Todo mais dia chove. chuvoso, chove quase todos os dias, mesmo que seja um chuvisquinho, né? No final, você acaba se acostumando. Mas lá a cidade é linda, ela é no meio, ela fica num vale, no meio de montanha, com geleira. Tem vários parques para você aproveitar exercício ao ar livre. Só que não aproveitei muito o ar livre, porque já estava muito mais frio. Já estava esfriando, né, quando você foi. Já Mas eu acho estava que a gente esfriando. foi muito estratégico com você, porque só respondendo, Marco, ela foi em 2018, no meio de 2018 ela foi. Eu não vou lembrar quanto estava o dólar, eu acho que uns 2,20, 2 e pouco. Eu acabei vendo aqui umas mensagens que eu estava trocando com o Ronaldo. Tava 3,70 para 3,70 trocar. já estava alto já. Eu não lembro, realmente eu não. E ele perguntou se você assistiu um jogo de hockey. Hóquei no gelo, Maple Leafs. E, ó, tô até com a camiseta aqui do Blue Jays, que eu fui assistir um jogo de beisebol. Só Maravilha. fui em Toronto. Em Vancouver eu não assisti nenhum jogo, mas eu adorei, é demais. E só voltando, que eu acho que a gente foi muito estratégico com você, porque eu acho que foi. A gente fez você ir primeiro para Toronto, porque Toronto, quando começa aquela temperatura, eu tava falando com um amigão meu que vai fazer live com a gente mês que vem. Cara, eles não estão em inverno ainda, o horário de verão termina esse final de semana e eles já estão em menos 10 graus. Não. Então a gente foi muito. A gente colocou você primeiro onde tinha que aproveitar fora e que tinha que. Porque senão, se a gente fizesse o inverso, para você ia ser muito Eu não cruel. ia aproveitar Toronto. Eu não ia Ia aproveitar. ser muito cruel. E aí, Sim. Vancouver só negativo e só faz aquele frio extremo em Whistler, nas montanhas e tudo mais. Então eu acho que você E conseguiu ficar com o melhor clima dos dois lugares no período que a gente tinha para fazer você curtir, sabe? exato. Eu estava em Vancouver e uns amigos meus em Sim. Toronto e lá já estava nevando. E Uhum, Vancouver eu ainda conseguia sair com camiseta durante o dia, que só esfriava à noite, sim, né? E aí quando eu quis mesmo ver neve, aí eu fiz passeios com essa finalidade. Aí eu fui esquiar, sim, né? Fiz uns passeios que entram mais para a parte fria aí. sim. Mas
Foi ótimo isso, eu ter feito verão em Toronto e inverno em Vancouver. Foi, É, foi perfeito. eu acho que foi muito bem aproveitado, porque você pegou o melhor das duas situações. Eu vejo muito isso. Ó, tem uma pessoa perguntando se um urso fez visita. Na sua casa, porque acontece, né? Eu passei por uma situação que eu fui acampar em Toronto, nos lagos. Não é no Toronto, mas é na parte norte. E eles têm, os meus amigos, a gente foi em 10 amigos acampar. E eles todos levaram muita comida, eles são de lá. E no final, todo mundo, né, churrasco, cervejinha. Eu cansada, queria dormir, eles não, a gente tem que guardar tudo, limpar todos os pratos, não deixar um grão de arroz do lado de fora, Eles vêm. porque aqui tem urso, e se o urso sentir cheiro de comida, ele vem. E aí vai encontrar a gente, né? Então, eles tomam muito cuidado. Eles são tão Eu não vi bebês. nenhum urso. Não vi nenhum urso, mas ainda bem. Mas tem vários, eles contam várias histórias, né? Que é bem comum. Quanto mais para o norte a gente vai, mais chance da gente ver urso. Sim, mais frio fica, né? Não tem como. Má, você fez uma coisa que eu achei maravilhosa, que foi pegar o trem e ir de um ponto para o outro. A gente sempre indica, né, para quem tem um maior tempo de permanência, porque a gente não é uma viagem que você começa às 3 e vai terminar às 6, né? É uma viagem longa, belíssima e não tão barata, né? Então, queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, eu ainda não, eu fui para lá, para Toronto, sem ainda comprar passagem para Vancouver, porque eu estava Você foi de esperando os preços propósito? do avião É. baixarem. E quando chegou próximo da data que eu tinha que ir para Vancouver, porque as minhas aulas iam começar lá, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha de será que eu faço essa viagem de trem ou não? Né? Nossa, É uma viagem de 4 dias. A passagem que eu escolhi foi mais cara do que a passagem de avião. Por quê? Porque eu fiquei num esquema que tinha café da manhã, almoço e jantar, e eu tinha uma uma caminha para caminha. dormir também. Maravilhoso. Uma caminha. Maravilhoso. Dá para fazer essa viagem num custo bem mais barato, só Sim. que você vai sentado, né? E a única coisa que você tem para comer é o que você levar na sua mochilinha. Então é salgadinho, refrigerante, É, né? quando você põe na Então, ponta do papel, você olha e fala, putz, não vou fazer essa economia, né? Não vale. é, até vale, né? Mas eu tinha esse dinheiro, né? E eu falei, eu vou me dar isso de presente. Maravilhoso. Eu vou me dar isso de presente. E o que eu vi, todo mundo que estava viajando no mesmo vagão que eu Uhum. estava lá ou porque ganhou de presente ou porque estava se dando um presente. Todo mundo falava disso. Ah, é presente de 40 anos de casado. Legal. Ah, é presente de aniversário. Ah, eu me dei de presente porque. Porque eu Né? Então, mereço. porque tem gente que diz que é uma coisa que todo mundo precisa fazer uma vez na vida, sabe? Fazer uma viagem dessa e principalmente lá, porque é lindo. Só que não pega sinal de internet, então não tinha Wi-Fi no trem, mas você fica em estado permanente de meditação. Maravilhoso É também. um silêncio e uma Uma paisagem vista assim. muito convidativa para isso também, né? E parece que eu tava viajando no tempo, porque eu tava saindo de Toronto, que é mais quente, e indo lá para Vancouver, passando por estados, né, cidades super frias. E eu tava saindo, passando pelo outono, então Lindo. estava chegando no outono, então as árvores saindo do verde, indo para o vermelho, para o laranja. De repente eu passei em Victoria e estava nevando, menos não sei quantos graus, sabe? Então eu passei por todas as estações, parecia que estava viajando no tempo das estações do ano, assim. Que maravilha. Chegando. Foi muito legal. Mas chegando em Vancouver estava quentinho, só meio chuvoso. Mas foi maravilhoso.
Eu preciso fazer umas postagens sobre essa viagem, porque É, não tinha internet, eu não postei nada, sabe? isso você tinha mesmo, porque eu acho que, assim, é um ponto muito alto, assim, muito, muito. O André perguntou para você, você conhece algum lugar no centro do Canadá? No centro do Canadá? Como assim? Ottawa? Você foi para algum lugar central? Eu fui para Ottawa, mas eu fiz um tour de algumas horas só. Foi Amiga, uma pelo amor de visita Deus, só. Você conheceu tudo? Só, só, apenas. e algumas províncias, né? Eu conheci várias. É que eu não tenho como falar agora, porque são nomes muito difíceis, né? Eu não decorei, não tenho anotado aqui. Mas o trem corta o país inteiro. Ele vai de uma costa até a Literalmente para outra. outra, né? Então, cruzei tudo. O Maravilha. trem, esse trem, ele faz algumas paradas que ele fica um pouquinho tempo, mas esse pouquinho são 15 minutos, né? Não dá para você sair, conhecer a cidade e voltar. É É para aquela você dar uma paradinha. esticadinha, olhou, tirou a foto e boa, né? E tira uma foto, fala, estive aqui e acabou, Sim. né? Estão perguntando se você dirigiu lá, mas conhecendo você, acho que não, né? Gente, a minha carta de habilitação estava vencida. Não tem E aí ainda. eu não dirigi. Eu não tive a oportunidade de dirigir, mas eu tenho amigos que estavam lá comigo, que eles são brasileiros e eles estavam dirigindo com a CNH brasileira, né? E Pode. quando, desculpa, gente, quando eu fui para o Havaí também, com uma amiga brasileira, a gente também conseguiu alugar um carro e ela dirigir usando a carteira nacional Brasileiro. brasileira de habilitação. Até Então, se eles dá para fazer isso. é tranquilo, é. Mas, gente, ela viveu tudo que tinha para viver. A gente vai seguir aqui, ainda vamos lá. Qual foi o ponto que você acha que foi o ponto da virada do seu intercâmbio? Não estou nem falando de Vancouver ou Toronto, nada disso. Mas qual foi um ponto para você que você olha e fala, nossa, uau. O ponto da virada foi quando eu sonhei em inglês. Todo mundo me responde isso, eu acho Sério? Eu maravilhoso. arrepiei aqui. Maravilhoso. É, Quando eu sonhei em inglês, eu falei assim: nossa, estou aqui e está funcionando, né? Porque podia não funcionar, mas podia não estar funcionando não dessa maneira, né? Quando eu comecei a sonhar em inglês, eu fiquei nem sabia que era possível. E aí todos os meus sonhos começaram a ser em inglês, maravilhoso. né? Mas, Débora, eu acho que assim, eu fiquei sem falar com todo mundo no Brasil. Foi Eu mesmo? não fiquei, eu não fiquei respondendo mensagem no WhatsApp, não fiquei entrando no Facebook. Era ano de eleição e eu sofrendo, querendo ver os debates e não coloquei nenhum. Por quê? Porque senão eu ia ficar com o português, né? E eu tava vivendo 24 horas por dia em inglês, tanto é que eu sonhei. E aí foi a virada no sentido de que isso funciona, isso está me fazendo bem e eu já sou outra pessoa só por conta disso, né? Maravilhoso. Porque eu nunca imaginei que seria possível. Então, se você fez intercâmbio e não sonha em inglês, volta, faz de novo até sonhar. Mas você sabe que eu falo isso para muitas pessoas, porque é muito louco isso. Chega um momento que tudo bem, você começa a não pensar mais para falar e tudo mais, tal. Mas chega uma hora que você realmente assim, você sonha com situações locais, você sonha com a vida, como você sonha aqui, você sonha lá. E aí a pessoa fica me Exato. olhando assim com uma cara tipo, não acredito. Gente, não acontece? Sim, E sim. acontece assim de uma forma quando você menos espera, assim, você olha e fala, oi? Como? Não, não, Exato. não, não, não. Né? Tomei um susto porque eu acordei e eu ainda tava naquilo. Eu falei, gente, eu me senti pertencente àquela comunidade, digamos assim, né? Me senti fazendo parte de todo mundo que eu estava tendo relações, vivendo, né? Me comunicando. É muito. É, é, não, é que não dá para descrever. É realmente um.
Algo. É sentir, né? Não é uma coisa que você descreve, você sente, né? Sim, É uma sim. experiência só sua. Eu entendo, não julgo, não julgo, não julgo. E é sensorial, né? Uma coisa meio até corporal, não é só mental. Não é, Total, eu sonhei em inglês. É o total. corpo inteiro que vai junto. Sim. Aqui estão perguntando qual a primeira coisa que vem na sua mente quando você fala do Canadá? Segurança. Total. A primeira coisa que eu penso é segurança. Eu nunca me senti tão segura em nenhum lugar, né? Até contei os episódios que eu perdi meu celular, né? Que foi me devolvido todas as vezes. Eu cheguei lá no verão, em Toronto, e as mulheres, as meninas, as mocinhas, estavam de shortinho, como a gente usa aqui. E uns shortinhos bem curtinhos, como a gente usa aqui. Não tinha homem olhando quando elas passavam, não tinha fio-fio, não, era tudo, É muito sabe? Parecia. maravilhoso, né? Eu fiquei assim, eu olhava as meninas voltando à noite, sozinhas, de ônibus, com aquele shortinho. Eu falei, no Brasil, em São Paulo, Deus o é livre. perigoso, né? É perigoso, Sim. né? Então, lá eu comecei a me sentir muito segura porque não tinha nada disso. Sabe quando eu vi paquera? Quando Hum. eu fui num bar de brasileiro. Ah, sim. Não. Aí passou uma menina na rua, os brasileiros, nossa, olá em casa, aquelas coisas, né? Desagradável, né? Não é legal. Mas dos canadenses, não, E eles não, são eu super não. respeitosos, né? É muito louco isso, assim, como eles Olha, até, ó, entendem. até demais. Porque pra paquerar também foi difícil. Você é Os maravilhoso. canadenses são tão educados que eles ficam mais sérios, né? É difícil de chegar e eles não vão te paquerar. Eles não são paqueradores iguais a nós brasileiros, Sim. né? Então, eu tenho uma amiga que agora ela tá bem firme com o namorado de lá, e só que até ela conseguir também, ó, demorou, viu? Vida, né? Porque o negócio é devagar. Eu vou te falar que eu achava muito bonitinho, tipo, todas as vezes que eu fui pra fora, e assim, eu tava na Austrália em 2018, enquanto a senhora estava no Canadá, eu estava na Austrália. É muito louco, porque eles têm uma sutileza tão grande, tipo, a pessoa até quando vai falar alguma coisa pra você, ele fala, desculpa, posso te falar? Eles são tão delicados, eu acho isso tão maravilhoso, sabe? Não é invasivo, né? Mas virou piada também, né? Os canadenses viraram piada para o mundo por eles se desculparem por tudo. Sim, Né? É muito sim, engraçado, que é I'm sorry, sim. é desculpa para tudo, Eu acho que eles nem mas percebem que falam tanto, sabia? não, não, é bem cultural mesmo. Sim, Então, é no automático, mas ao mesmo tempo é real. Não é sim. que é automático e Da eles boca não pra fora, fazem. né? E Não, dane-se. Sim, é uma atitude de respeito. sim. Então, tem respeito muito. E de 0 a 10 estão perguntando qual é o seu nível de saudades. Nossa, agora neste momento é 10. 11. É muita saudade. Eu tenho muita saudade. Eu chorei muito quando eu saí de Toronto e fui para Vancouver. Eu chorei muito quando eu saí de Vancouver e voltei para o Brasil. Mas ao mesmo tempo eu também estava com muita saudade do Brasil, gente. O Brasil é maravilhoso. Às vezes a gente precisa sair para ver também o que o Brasil tem de bom, Uhum. né? Então, essa coisa Do do calor clima aqui humano, que eu acho, né? e o clima permitir coisas ao ar livre. Eu adoro evento cultural, de música, de arte, tudo ao ar livre. E aqui no Brasil isso é muito presente. A gente tem vários eventos gratuitos, principalmente em grandes cidades, né? Uhum. E lá é meio impossível. Os bares são pubs, né? Não tem barzinho com mesinha na Um calçada, petisco com. Não é assim. né? Mas aí, em contrapartida, você tem outros ganhos. Total. Então, é, eu morro de saudade de lá. Eu super voltaria. Não sei se vai ser possível eu voltar ou não, se eu vou escolher outro lugar do mundo para conhecer. Vamos mandar você para outro lugar, né, minha amiga? Né? Mas assim, e por isso que toda oportunidade de conhecer a esquina eu aproveitei.
Total. De entrar, ver uma loja esquisita, falar, o que que é isso? Eu vou lá e vejo e Mas pergunto o que que é. você é assim até aqui. Eu sou assim até aqui. Mas foi bom que lá eu consegui ser também. Imagina se eu me sentisse presa, travada, com medo, né? Então, o fato de me trazer segurança, de eu me sentir num ambiente acolhedor, também me permitiu conhecer tudo que eu pude conhecer. Sim, E me disponibilizar a conversar com pessoas no meio da rua sobre qualquer coisa, sim, né? Então, sim. Eu preciso perguntar algumas coisas ainda para você e o nosso tempo vai acabar, então eu preciso ainda, mas tá vou ser tudo bem. rápida. Tá bom. É, você faz 2 anos que você foi, né, Má? Tudo bem, não faz tanto tempo assim, mas você olhando assim de 2 anos para cá, você acha que sua carreira acabou indo para um outro lugar por causa do intercâmbio? Olha, o meu trabalho, eu sou psicóloga, mas eu atuo na área social, na área coletiva. Então, eu não uso inglês no meu trabalho, Mas a tá? vivência, eu acho, né? Mas por conta dessa questão da vivência, Uhum. até por eu ter ido sozinha, por ter feito tantas coisas, ter me relacionado com tantas pessoas, né? Isso me fez, com certeza, ser outra pessoa, né? O fato de sonhar em inglês, né? Saber que eu tenho essa Maravilhoso. capacidade, foi Maravilhoso. maravilhoso, né? Então, no trabalho especificamente, não mudou muita coisa, né? Mas mudou o meu modo de ver as pessoas, entendeu? Isso eu acho que Mudou o faz meu modo, toda a diferença. Para você isso é muito mudou o meu modo de essencial, agir. né? Uhum. Minha empatia aumentou também. Era essa a minha próxima pergunta para você. Você acha que de repente assim, bom, desinibida você sempre foi, né? Assim, por mais que tenha um lado mais observador e tudo mais tal, você sempre foi uma pessoa que assim se lançou. Eu acho que esse intercâmbio também veio muito grifar esse negócio de você ser curiosa, se permitir e estar aberta. Eu vejo que isso tudo só somou para que você mesmo aproveitasse muito mais o seu intercâmbio. E eu acho que Uhum. você foi um exemplo maravilhoso pra gente do tipo, putz, eu lembro que eu falava assim, gente, ela não me responde, tudo bem, nesse momento, eu tava numa diferença de fuso gigantesca de você, mas eu falava que eu só queria saber se tá tudo bem. Oi! Você tinha que ter me perguntado em inglês. Pois é, podia, podia. Eu lembro que eu mandei uma vez pra você, oi, tudo bem? Bom dia. Você, por favor, você já avisa pra Marina que eu tô viva? Eu só queria saber se ela tá viva? Obrigada. Mas tá tudo bem. Verdade. Mas tá tudo bem. Que conselho que você daria para quem está pensando em fazer, Má? É, eu acho que é isso. Eu acho que é estar aberto às possibilidades. Tudo que vier. Escutar com atenção o que as pessoas falam. Ouvir todas as dicas que você puder. Né? Então, às vezes você está numa aula de inglês lá mesmo e o Uhum, professor fala alguma gíria interessante, que se você tivesse prestando atenção em outra coisa, você não ia pegar e não poderia utilizar no dia a dia, uhum. né? Então, desculpa, gente, essa tosse aqui. Eu acho que o que mais importa numa viagem, seja qual objetivo ela tenha, é você estar disponível. Porque vai ter perrengue, as coisas vão dar errado em algum momento, né? Então, Ou vão ser difíceis, ou vão demorar, você vai ficar ansioso, nem tudo dá certo. E às vezes as coisas que não dão certo te levam num caminho muito mais agradável, né? sim. Então, o que eu falei, às vezes eu me perdia de propósito, saía andando, né? Porque só assim eu ia descobrir outras coisas. Se eu fosse só vou naquele lugar, pego um ônibus e vou. Não, por que não ir a pé e olhar ao redor, conhecer outras coisas? Né? Então, para quem vai viajar, fazer intercâmbio com a finalidade do inglês, né, ou de outra língua, tem que se permitir também passear. Porque passeando, você vai colocar em prática o que você está aprendendo, né, e vai aprender muito mais rápido. Muito mais rápido. Você está gastando o que você está aprendendo, né? Maia, eu queria Exato. muito agradecer. O papo foi Imagina, delícia. falei demais, né? Tô com muita saudade de você. Também. Quando acabar isso tudo, a gente vai se ver. Uhum. E obrigada mais uma vez por sua disponibilidade, por todo o carinho de sempre.
Ela não estudou francês, Marco, ela só foi pro inglês mesmo, mas ela foi visitar o Quebec, que eu acho que proporcionou ela a ter os ouvidinhos. Me arrependi de não ter estudado mais francês, viu? Me Tava arrependi, lá, fiquei com né? muita vontade de voltar às Vou te aulas de mandar lá, francês. bem. Ai, ó, Vou te mandar pra lá. calma, acabei de voltar, calma. Não faz Obrigada, isso, não. obrigada. Obrigada a Tudo que você. você fez, você e o Rô, sabe? Vocês me acolheram muito bem, me deram ânimo, coragem, né? Porque a gente sempre fica com frio na barriga. Será que eu vou ter dinheiro? Será que vai dar certo? E aí vocês me deram muito ânimo e me impulsionaram. E no final foi maravilhoso, né? Então, eu também te agradeço muito. Quando precisar de mim, me chama, que eu tenho várias dicas. A Senão eu ia gente, falar muito. a gente usa e abusa. Pode me usar. Obrigada, obrigada, obrigada Obrigada. mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.